O combate à corrupção é uma tarefa árdua e constante. Requer fiscalização, denúncia de casos e penalização dos responsáveis. Tudo isso, porém, só é possível com a participação dos cidadãos. E esse é o nosso assunto do Conexão Pública de hoje, e quem vai falar com a gente é o empresário e um dos fundadores das marchas contra a corrupção, Michel Pinheiro, e a bacharel em Direito e especialista em Gestão Pública, Luciana dos Santos. Sejam bem-vindos ao nosso programa e muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Nós que agradecemos, Gutiérrez. Michel, vocês então participam do movimento de combate à corrupção. Conta pra gente como surgiu esse movimento. Primeiramente, boa tarde, né? É um prazer estar presente, agradecer o convite. Os movimentos surgiram com aclamação popular, a população revoltada, indignada com os atos que aconteciam no país, né? Em decorrência não somente da política, como em outras instituições. Surgiram as marchas contra a corrupção, né? E na época o grupo de estudantes se reunimos com algumas universidades e saímos às ruas em protesto. E viemos ganhando adesões, né? E no decorrer disso, instituições também participavam em campanhas, né, como o Ministério Público, em 2004, lançou O Que Você Tem a Ver Contra a Corrupção, e todos começaram a aderir a essa campanha, se tornou uma campanha popular, né? E hoje essa campanha ganhou força no país e até a nível internacional, e as marchas ganharam uma proporção enorme, né? Santa Catarina teve um papel fundamental aí nesse processo de criação do movimento de combate à corrupção. Teve. Inclusive a própria campanha, né? Ela se iniciou aqui no estado de Santa Catarina, através do promotor Afonso Guizzo, né? A campanha O Que Você Tem a Ver O Que Você Tem a Ver Contra a Corrupção. Corrupção, e as marchas foram seguindo e foram aumentando o número de marchas até devido a instituições de órgãos fiscalizadores estarem participando. Então a população começou a vir aderir às marchas para fiscalizar realmente todas as entidades e questão política também, né? Luciana, e como o movimento de combate à corrupção atua hoje, né? Ele organiza então manifestações, passeatas, mas também atua na fiscalização do poder público? Exatamente, Gutiérrez. O Fórum Permanente de Combate à Corrupção de Florianópolis, que existe também em Joinville, Chapecó, outros municípios de outros estados, nós somos um grupo de pessoas que nos unimos para discutir propostas de combate à corrupção. Nós temos várias entidades afiliadas, além de profissionais individuais, e atuamos na fiscalização da gestão pública, na promoção de eventos de educação de jovens e adultos, porque acreditamos que a corrupção deve ter uma base de ética desde o início. Atuamos em notas jornalísticas e principalmente nas marchas e mobilizações nesses momentos críticos do país. Então cada cidade institui um fórum, né, que participa então do movimento de combate à corrupção, um movimento maior. Justamente, as pessoas se mobilizam, os inquietos se mobilizam em cada município e se organizam e se instituem como Fórum Permanente de Combate. Além da população, dos cidadãos, instituições públicas também participam desse fórum. Como é que funciona essa questão? Exatamente, nós temos várias instituições que como seus representantes, que trazem seus representantes para participar desse fórum, bem como pessoas individuais de vários segmentos da gestão pública que participam. E para o cidadão que tem interesse em participar desse fórum, ou do movimento, ou de criar mesmo um fórum na cidade onde vive, como ele pode atuar? Nós temos hoje o nosso blog, Fórum Corrupção Florianópolis, e lá o cidadão pode encontrar algumas informações nesse sentido, fazer contato conosco para trocarmos experiências e, enfim, que possa ser orientado para entrar nesse movimento conosco. Então, Michel, esse movimento, como você falou, ele começou aqui em Santa Catarina com a própria campanha do Ministério Público, ganhou projeção nacional e até internacional? Corretamente, inclusive a campanha que Você Tem a Ver Contra a Corrupção ganhou um prêmio instituído pela ONU, né, de combate, e nós vimos que o que foi maior relevância foi que desde a época que ocorreram os fatos 92, Caras Pintadas, não vimos marchas contra a corrupção nas ruas, né? Aquelas marchas foram mais específicas, né? Tinha um trânsito em julgado, o que hoje o Fórum resolveu, adotamos a questão do combate à corrupção e não simplesmente criar uma logo, uma marca ou levantar alguma bandeira de impeachment. Assim, nós queremos a combate à corrupção
sem ser oposicionismo, queremos o combate, seja qual for o partido, nós queremos a fiscalização e seja qual for o órgão, seja da justiça, seja do, né, órgãos de empreiteiras ligadas ao governo, nós queremos a fiscalização em todos os órgãos para que não tenhamos esse problema da corrupção, que a gente aos poucos, né, de uma forma correta, viemos coibindo a corrupção, os cidadãos, né, pensarem e também os funcionários públicos, né, estaduais, federais, pensarem quando forem cometer algum ato de corrupção, vão saber que serão punidos e sua imagem será né, devastada. Uma das características do movimento é não ter cor partidária. É verdade. Não aceitamos partidários num partido, né, no fórum, não queremos isso. Até inclusive quando saímos às marchas, usamos a camiseta da campanha, pedimos para as pessoas saírem de verde, amarelo e branco, as cores da bandeira, ou com bandeira do Brasil, e não aceitamos nenhuma bandeira partidária, nenhuma logo de partidos, somente instituições fiscalizam o combate à corrupção. Então a gente não... Essa é a visão do fórum, né? Nós somos nenhum partido de oposição e nós somos nenhum partido do governo, nós somos neutro, né? Essa que queremos deixar para o cidadão que queiram participar, que nós somos veiculados totalmente ao combate à corrupção. Somente isso. Luciana, como é que funciona esse trabalho do dia a dia, então, de fiscalização das ações do governo, de políticas públicas, da sociedade em si também, né? Porque não só no governo existe corrupção. Exato, nós buscamos sempre orientar, não somente os nossos membros, mas toda a sociedade, que esse trabalho de combate à corrupção ele deve acontecer todos os dias, em todos os locais. A fiscalização pública pode ser feita por diversos instrumentos de ouvidoria, denúncias, representações, queixas-crimes, enfim. Tudo de legal que nós vislumbrarmos podemos denunciar. Mas no nosso dia a dia nós pregamos também que essa ética anticorrupção seja praticada em não furar filas, no comportamento diário de cada cidadão, para que o futuro tenhamos uma sociedade mais ética e menos corrupta. Vocês vêm percebendo um interesse maior da população em participar mais ativamente desses movimentos, em denunciar, fiscalizar atos de corrupção? Sim, nós temos observado um aumento da consciência política dos cidadãos. Como o colega Michel comentou, há alguns anos havia somente os movimentos estudantis, que eram tidos até certa forma como rebeldes, e hoje nós vemos nas mobilizações famílias de todos os segmentos, pessoas de todas as idades, encampando um debate e um combate à corrupção. O que antes era movimento estudantil, hoje tomou uma amplitude, demonstrando que a sociedade está mais consciente em todas as suas áreas e segmentos. Essa consciência também ela vem de parte da população que, de certa forma, está um pouco indignada, insatisfeita com o que está acontecendo, Michel? Corretamente. A população ela vinha silenciosa, né, e descontente com o que estava acontecendo. Ela via o seu dinheiro de impostos não sendo aplicado onde deveria ser. Ela vai em um hospital hoje, ela pega a fila, não é atendida, uma cirurgia não ocorre. Então a população começou a criar uma indignação com os atos de corrupção que estavam prejudicando os segmentos da sociedade, né? Que hoje sabemos, se tivermos saúde, educação e uma segurança adequada, nós não estaríamos nem tendo campanha praticamente. Mas isso, infelizmente, atinge vários países, inclusive o Brasil é um país que é muito afetado pelos índices da corrupção, das sonegações de impostos. Então, a população hoje ela criou esse repúdio e quando qualquer meio de manifestação que ela possa sair às ruas e mostrar sua indignação, eles estão vindo, a sociedade está saindo, são avós com os netinhos de mão dada, cadeirantes, pessoas com deficiência que sofrem, né, com a falta de infraestrutura nos órgãos e nos locais públicos para o acesso. Então todo esse tipo de população está saindo das ruas, né? Sejam os professores, o membro de segurança pública, da saúde, estão saindo das ruas porque o salário é mau e eles também não estão admitindo o que está sendo feito com o dinheiro empregado. Então todos esses fatores fizeram com que a população acordasse, saísse das ruas, e aí até criou o bordão que o gigante acordou, né? Que a gente sabe que o povo na rua é o medo de todo político, né? O medo de todo governante, o medo de todo coordenador de instituições. E o povo na rua ele tem a voz, e a melhor arma do povo é o voto, né? Uma mudança de consciência, então, da população importante que está acontecendo, né? Corretamente, inclusive fiscalizações, né? Hoje vemos o cidadão filmando veículos de órgãos, instituições,
estacionados em locais deficiente físico ou indo para boates, né, como já foram algumas denúncias feitas, sendo usado para outros fins, né, veículos, digamos, de órgãos sendo transportados materiais para fins próprios, né, então várias denúncias ocorreram através de cidadãos, né, que viram aquilo dali e começaram a efetuar denúncias, como denúncias de abuso de autoridade, corrupção, negociações de venda de empresas, né, de licitações, tudo isso aí ocorreu denúncia através do cunho popular. Então a população, os empresários do ramo que estão sofrendo esse tipo de agressão, essa coação política também, eles estão efetuando as denúncias, eles não estão mais aceitando pagar propina, eles estão fazendo o contrário, eles estão agora denunciando, os polícias estão cobrando propina, então está todo mundo começando a ter um medo de praticar corrupção. A gente queria que fosse educativa, né, mas às vezes a forma punitiva ela precisa vir primeiro para se criar uma educação né, que foi perdida nas escolas, nas faculdades, que deveriam voltar nessa questão da ética, de a pessoa praticar o bem, praticar o correto, o honesto, que a vida dele vai ser melhor e a vida de todos que o cercam também. Com certeza, e o melhor fiscal é o cidadão sempre, né? Com certeza. Infelizmente o tempo do primeiro bloco chegou ao fim, eu vou pedir então um pequeno intervalo e a gente volta em seguida a falar sobre a participação social no combate à corrupção. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre a participação social nos movimentos de combate à corrupção. Nossos entrevistados são o empresário e um dos fundadores das marchas contra a corrupção, Michel Pinheiro, e a bacharel em Direito e especialista em Gestão Pública, Luciana dos Santos. Michel, para a gente poder também entender quais são os efeitos hoje que a gente pode perceber na sociedade em função dos movimentos sociais contra a corrupção. A gente pode citar alguns exemplos, alguns ganhos hoje que a sociedade já teve a respeito disso? Digamos, um enorme avanço, né? Um dos ganhos importantes para a sociedade, como tivemos a aprovação do Ficha Limpa, que era uma vontade do povo, né? Vontade de toda a população. E o juiz, né, o magistrado Marlon Reis, apresentou esse projeto na Câmara e não estava tendo muito efeito, né? E a população saiu às ruas em campanha, né, criada, em aprovação Ficha Limpa, e hoje temos o Ficha Limpa sendo aplicado. Tentaram boicotar, tentaram vetar alguns itens, mas hoje ele está funcionando e esperamos que ele seja aplicado na íntegra, né? Daqui para frente, a gente sabe que algumas eleições teremos mais políticos inelegíveis e mais cidadãos que não poderão sair como candidatos, né? Por se tornarem inelegíveis a aplicação do Ficha Limpa. E a intenção do Ficha Limpa é se tornar para todos os órgãos, inclusive os órgãos funcionários públicos, federais, estaduais, municipais, que sejam aplicados Ficha Limpa também. Para que as pessoas, quando forem fazer concurso, elas têm que ter uma ficha limpa para poderem participar e serem aprovadas em um concurso público. E tivemos campanhas, né, com o avanço da PEC 37, que queriam tirar o poder de investigação do Ministério Público. Também foi feito, a população saiu às ruas contra isso, porque elas entendem que o Ministério Público tem uma autonomia investigativa, que os outros órgãos sofrem pressão política para não darem continuidade. Assim como o Ministério Público e a Polícia Federal, eles têm uma autonomia hoje enorme para investigação. E isso a população apoia e não permite que nenhum ato venha para tirar algum poder dessas instituições que coíbem a corrupção, né, e a injustiça. Está certo. Luciana, o Fórum de Combate à Corrupção aqui de Florianópolis tem várias propostas nesse sentido, inclusive organizou essas propostas em uma carta, a Carta de Florianópolis. Conta pra gente quais são essas propostas. Justamente, Gutierrez, nós temos a Carta de Florianópolis em que nós elaboramos alguns princípios e algumas ações que queremos seguir para esse ano de 2015. As nossas ações se baseiam em fomentar a fiscalização por parte da população dos órgãos públicos, em fazer projetos de educação nas escolas, em fazer palestras voltadas para o combate à corrupção, fazer debates sobre a reforma eleitoral, enfim, debater em todos os pontos que trazem problemas de gestão pública na nossa sociedade. Os movimentos sociais trouxeram para a população uma maior consciência com relação à necessidade de transparência dos atos públicos. Com isso, o próprio direito começou a se efetivar. O cidadão, até pouco tempo, não sabia que ele poderia participar de um conselho local de saúde,
que as reuniões são abertas e que ele pode comparecer e saber o que acontece com o orçamento do centro de saúde, com o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, assim também com os conselhos de educação e de outras áreas da gestão pública. Então, toda essa mobilização social que hoje acontece traz ao cidadão uma maior consciência dos seus direitos. É uma forma de despertar o interesse do cidadão e participar da elaboração de políticas públicas e ações de governo também, né? Exatamente. Hoje ele sabe o que ele pode, até onde ele pode ir, como ele pode entrar nos órgãos públicos, coisas que muitos cidadãos até então veriam como inatingível. Aquilo é um órgão que eu só vou para determinados assuntos. Hoje você sabe que todo órgão tem o seu setor de ouvidoria, tem o seu setor de participação social. E é isso que faz uma diferença. Muitas pessoas elas podem achar que as manifestações, os movimentos não surtem efeitos ou surtem poucos efeitos. Que prejuízo, digamos assim, essa ideia traz para o combate à corrupção? É uma cultura que nós temos que combater, uma cultura anticorrupção que vem de longos anos, não somente no nosso país, mas no mundo. Mas eu acredito que nós já estamos no momento de mudança, um novo paradigma vem se instalando, em que aos poucos cada vez mais cidadãos tomarão consciência de que essa inércia vai ser rompida e que os atos de fiscalização e denúncia dão sim muito resultado. É preciso participar ativamente, então, da vida política, da vida pública, da sociedade em que o cidadão vive. Exatamente. De maneira organizada e ordeira, todo cidadão deve lutar pelos seus direitos. Então, Michel, e quais formas de participação o cidadão tem, tanto institucional quanto através de movimentos sociais? O cidadão ele tem que exercer todos os seus direitos, né? Ele tem que, onde ele vê algum ato errado, alguma irregularidade ou um ato de corrupção, ele deve efetuar denúncia, né? Às vezes efetuam denúncias de várias formas, seja uma denúncia anônima para o Disque Denúncia, seja uma carta ao Ministério Público ou indo presente a uma instituição policial, uma delegacia de polícia, filmando, mandando fotos para a imprensa, onde a imprensa é um grande parceiro do combate à corrupção, porque a imprensa realmente ela tem uma autonomia de mostrar a vontade popular. E quando ocorre uma denúncia grave que não está tendo efeito, a imprensa, quando ela toma frente disso, ela faz acontecer, né? E a gente agradece muito a imprensa, porque o cidadão ele acaba criando uma referência. Qualquer denúncia ele está ligando para a imprensa, está ligando para algum órgão né, que tem algum programa de televisão nesse âmbito, e está efetuando denúncias também. Isso o cidadão deve continuar praticando, a gente chama que as pessoas participem, não fique no anonimato, porque se você, como a gente bastante canta nas frases, você ir parado está sendo roubado, né? Então se você ficar parado, quieto, você vai ser governado por quem quer que seja, você vai ter que obedecer a todos, você vai ter que cumprir o que está acontecendo. E se você está revoltado, está indignado e quer justiça, vamos fazer da forma correta, vamos denunciar, vamos pedir aos órgãos fiscalizadores e vamos combater a corrupção. Que essa é uma bandeira que nunca vai acabar. Enquanto tiver corrupção, nós estaremos na rua pedindo ao combate, pedindo ao fim da corrupção e a punição dos corruptos. E além da imprensa, as tecnologias, a internet e as mídias sociais têm um papel importante nesse sentido, né? O cidadão ele tem que aprender a tirar proveito disso. Isso é verdade. Hoje um clique num vídeo postado num canal de televisão ou via Facebook, né, em canais desses de internet, a gente vê o número de curtidas e compartilhamento. E num dia se tornam milhões de compartilhamentos e curtidas, onde toda a população fica sabendo. Às vezes, antes de sair a matéria na imprensa, na televisão, a população já está sabendo através das redes sociais. É um veículo rápido e fácil de manuseio. Então a sociedade hoje tem uma denúncia, vai lá, publica de uma forma que não discrimine ninguém, não ofenda, né, de acordo com a lei, e efetua e peça, está ocorrendo isso, mostra na filmagem. Hoje, basta uma filmagem para que você veja órgãos de fiscalização entrando em atividade e a imprensa fiscalizando aquela denúncia e colocando em toda uma rede nacional. Isso é fundamental. A mídia hoje, a tecnologia está em prol do nosso lado. E o que é muito importante é que hoje o cidadão também pode ter acesso a mais informações para tomar uma base para a sua denúncia. Hoje o portal de transparência é um portal de grande significado na sociedade. O próprio Ministério Público tem também o seu portal de transparência. E a lei de informação, que foi publicada há pouco tempo, obriga os órgãos públicos a publicar os seus atos,
publicar o valor dos subsídios dos seus servidores, enfim, a comunidade pode ter acesso ao que está acontecendo, para onde está indo o dinheiro e com isso ter a base necessária para fazer as suas reclamações. É preciso então ter um pouco de interesse, porque formas de fiscalizar existem. Justamente, interesse usar a internet, a tecnologia a seu favor. Está certo então. Infelizmente o tempo do programa chegou ao fim, agradeço novamente a participação de vocês aqui hoje. Espero então que a gente tenha despertado o interesse de mais cidadãos participarem desse importante movimento, né? Agradecemos a participação no programa, né? Agradeço o nome do Fórum Permanente contra a Corrupção e chamo a população para que participem das marchas e do fórum para que a gente coíba a corrupção. Tá certo então. Eu também agradeço e convido a todos a participar. Muito obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.